O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 4. As planícies quebradas. Estou morrendo, não estou? Curandeiro, por que está tirando meu sangue? Quem é esse ao seu lado, com a cabeça enrugada? Estou vendo um sol distante, escuro e frio, brilhando em um céu escuro. Coletado no terceiro dia de Gesnam, ano de 1172, 11 segundos antes da morte. O indivíduo era um rechiano adestrador de chules. Esta amostra é particularmente notável. Por que você não chora? Perguntou a esprena de vento. Kaladin estava sentado na jaula, olhando para baixo. As tábuas do piso adiante estavam lascadas, como se alguém as tivesse escavado com as unhas. A parte lascada tinha manchas escuras, dos locais em que a madeira seca e escura absorvera sangue. Uma fútil e ilusória tentativa de fuga. Os carroções seguiam viagem, a mesma rotina todos os dias. Acordar cheio de dores após um sono inquieto, sem colchão nem cobertor. Um vagão por vez, os escravos eram retirados da cela e tinham as pernas acorrentadas. Então, recebiam permissão para se arrastar pelas paragens e fazer suas necessidades. Depois, eram trancados de novo, recebiam a lavagem matinal e a caravana voltava a rodar até a hora da lavagem vespertina. Voltavam a andar, lavagem noturna e a concha de água antes de dormir. A marca de chaste de Kaladin ainda estava rachada e sangrando. Pelo menos, o teto da cela o protegia do sol. A esprena de vento se converteu em névoa, pairou como uma pequena nuvem e se aproximou de Kaladin. O movimento delineou seu rosto à frente da nuvem, como se a névoa tivesse sido soprada, revelando algo mais substancial por baixo. Vaporosa, feminina e angulosa, com olhos cheios de curiosidade, diferente de qualquer espreno que ele já tinha visto. Os outros choram à noite, disse ela, mas você não. Para que chorar? Disse ele, encostando a cabeça nas barras. O que isso mudaria? Não sei. Por que os homens choram? Ele sorriu, fechando os olhos. Pergunte ao Todo-Poderoso por que os homens choram, espreninha, não a mim. Gotas de suor brotavam em sua testa, devido à umidade do verão oriental, e ardiam ao escorrer pela ferida. Com sorte, eles teriam algumas semanas de primavera dentro em breve. O clima e as estações eram imprevisíveis. Nunca se sabia quanto tempo iam durar, embora geralmente durassem algumas semanas. O carroção continuou a avançar. Após algum tempo, Kaladin sentiu o sol em seu rosto. Abriu os olhos. A luz estava penetrando pelo alto da cela. 2 ou 3 horas depois do meio-dia, portanto. E a lavagem da tarde? Kaladin se pôs de pé, segurando-se nas barras de aço. A divisória sólida na frente do carroção o impedia de avistar Tavilac, que devia estar dirigindo o carroção adiante, mas conseguia ver Blut, conduzindo o carroção de trás, acomodado no assento alto que lhe permitia vigiar o chule puxando o vagão. O mercenário usava uma camisa suja, amarrada à frente, e um chapéu de abas largas para se proteger do sol. A lança e o porrete estavam a seu lado no banco. Ele não levava nenhuma espada, nem mesmo Tavilac usava uma, não próximo das terras aletianas. A relva continuava a se abrir diante dos carroções, desaparecendo à frente e reaparecendo após a passagem dos veículos. A paisagem era pontilhada por estranhos arbustos que Kaladin não reconheceu. Tinham caules e talos grossos e espinhosas agulhas verdes. Quando os carroções se aproximavam muito, as agulhas se retraíam para dentro dos talos, deixando para trás caules retorcidos com galhos nodosos. Esses arbustos cobriam a paisagem acidentada, erguendo-se nas rochas relvosas como pequenas sentinelas. Os carroções avançaram até bem depois do meio-dia. Por que não paramos para a distribuição da lavagem? O vagão à frente finalmente parou. Os outros 2 se detiveram em seguida, sacolejando, e os chules começaram a se agitar, movendo as antenas para a frente e para trás. Os animais tinham carapaças protuberantes e patas vermelhas, grossas como troncos. Pelo que Kaladin ouvira, podiam decepar o braço de um homem com suas garras, mas os chules eram dóceis, principalmente os domesticados. Ele nunca conhecera ninguém no exército que tivesse recebido mais que um leve beliscão de um chule. Blut e Tag desceram de seus carroções e se aproximaram de Tavilac. O traficante de escravos estava de pé sobre a boleia, com a mão sobre os olhos para protegê-los do sol, segurando uma folha de papel. Uma discussão se iniciou. Tavilac não parava de apontar para a direção que estavam seguindo, e depois para o papel. Está perdido, Tavilac?
gritou Kaladin. Talvez devesse pedir a orientação do Todo-Poderoso. Ouvi dizer que ele gosta muito de marcadores de escravos. Reservou um aposento especial para você na Danação. À esquerda de Kaladin, um dos escravos, o homem de barba comprida que conversou com ele alguns dias antes, se afastou furtivamente, sem querer ficar por perto de alguém que estava provocando Tavilac. Após alguma hesitação, o corpulento mercador de escravos fez um gesto brusco na direção de seus mercenários, que se calaram. Em seguida, desceu de seu carroção e se aproximou de Kaladin. Você, disse ele, desertor. Os exércitos aletianos costumam atravessar essas terras para guerrear. Você conhece a área? Me deixe ver o mapa, disse Kaladin. Tavilac hesitou novamente, mas lhe estendeu o papel. Kaladin passou a mão por entre as barras e o pegou. Então, sem o ler, rasgou-o em 2. Segundos depois, já o havia picado em centenas de pedaços, diante dos olhos horrorizados de Tavilac. O mercador de escravos chamou os mercenários, mas, quando eles chegaram, Kaladin já tinha as mãos cheias de confete para arremessar sobre eles. Feliz festa medieval, seus miseráveis, disse Kaladin, enquanto os fragmentos de papel flutuavam ao redor dos homens. Então se virou, caminhou até o outro lado da cela e sentou-se, de frente para eles. Tavilac permaneceu mudo por alguns instantes. Então, com o rosto vermelho, apontou para Kaladin e sibilou alguma coisa para os mercenários. Blut deu um passo na direção da cela, mas pensou melhor e parou. Então, olhou para Tavilac, deu de ombros e se afastou. Tavilac se virou para Teg, que balançou a cabeça e disse alguma coisa em voz baixa. Após alguns minutos espumando de raiva contra seus covardes mercenários, Tavilac se aproximou de Kaladin. Quando falou, surpreendentemente, sua voz estava calma. Estou vendo que você é esperto, desertor. Você se tornou inestimável. Meus outros escravos não são dessa área e eu nunca andei por aqui. Você pode negociar. O que você quer para nos conduzir? Posso prometer uma refeição extra todos os dias se você me ajudar. Você quer que eu conduza a caravana? Instruções serão bem-vindas. Tudo bem. Primeiro encontro em penhasco. Quer uma posição elevada para observar a área? Não, disse Kaladin. Quero arremessar você de lá. Tavilac ajeitou o gorro, aborrecido, e alisou para trás uma de suas longas sobrancelhas brancas. Você me odeia. Isso é bom. O ódio vai manter você forte. Vai lhe dar um preço melhor. Mas você não vai ter chance de se vingar de mim, a não ser que eu o leve até o mercado e o venda. Eu não vou deixar você escapar, mas talvez alguém deixe. Você precisa ser vendido, entendeu? Eu não quero vingança, disse Kaladin. A esprena de vento, que se afastara por algum tempo para examinar um dos estranhos arbustos, retornou e começou a esvoaçar em torno da cabeça de Tavilac, como se avaliasse o homem. Ele não parecia vê-la. Tavilac franziu a testa. Não quer vingança? Não adianta nada, respondeu Kaladin. Aprendi essa lição há muito tempo. Há muito tempo? Você não deve ter mais que 18 anos, desertor. Era um bom palpite. Ele tinha 19. Só haviam mesmo se passado 4 anos desde que ingressara no exército de Amaran. Kaladin tinha a impressão de que envelheceram uns 10 anos nesse período. Você é jovem, prosseguiu Tavilac. Pode escapar desse destino. Já ouvi falar de homens que escaparam da marca de escravo. Você poderia pagar pela sua liberdade, entende? Ou convencer um de seus senhores a libertá-lo. Pode se tornar um homem livre novamente. Não é tão improvável. Kaladin riu com desprezo. Eu nunca vou me livrar dessas marcas, Tavilac. Você deve saber que eu tentei fugir mais de 10 vezes. E falhei. Não são só esses glifos na minha testa que fazem seus mercenários tomarem cuidado comigo. Fracassos no passado não provam que não há chances no futuro, certo? Estou acabado, não me importo. Kaladin encarou o traficante de escravos. Além disso, você não acredita realmente no que está dizendo. Duvido que um homem como você consiga dormir à noite, sabendo que os escravos que vendeu estão livres para virem atrás de você um dia. E Tavilac riu. Talvez, desertor. Talvez você tenha razão. Ou talvez eu simplesmente ache que, se você se libertar, vai caçar o homem que vendeu você como escravo primeiro, entende? O grão-senhor Amaran, não foi? A morte dele seria um aviso para que eu pudesse fugir. Como ele sabia?
Como ouvir a falar de Amaran? Se eu o encontrar, vou estripá-lo com minhas próprias mãos. Eu lhe arrancarei a cabeça do pescoço. Eu... Sim, disse Tavilac, estudando o rosto de Kaladin. Então você não foi tão sincero quando disse que não quer vingança. Estou vendo. Como você sabe sobre Amaran? Perguntou Kaladin, franzindo o senho. Já mudei de mãos meia dúzia de vezes desde que isso aconteceu. As pessoas falam, e os traficantes de escravos falam mais ainda. Temos que ser amigos, pois ninguém mais nos suporta. Então você sabe que não recebi esta marca por desertar. Ah, mas isso é o que nós temos que alegar, entende? Os culpados de crimes sérios não vendem muito bem. Com esse glifo de Shashi na sua testa, já vai ser bastante difícil conseguir um bom preço por você. E se eu não conseguir te vender, então você... Bem, você não ia gostar dessa situação. Então, jogamos juntos. Eu digo que você é um desertor, e você não diz nada. É um jogo fácil, eu acho. É ilegal. Nós não estamos em Alecar, disse Tavilac. Portanto, não há leis. Além disso, a deserção foi o motivo oficial da sua venda. Diga outra coisa e você não ganhará nada, além de uma reputação de mentiroso. Nada além de uma dor de cabeça para você. Mas você acabou de dizer que não quer se vingar de mim. Posso mudar de ideia? Tavilac riu. Ah, se você não mudou até agora, então provavelmente não vai mais. Aliás, você não ameaçou me jogar de um penhasco? Acho que já mudou. Mas agora, nós temos que discutir como vamos proceder. Meu mapa teve uma morte prematura, como você sabe. Kaladin hesitou e soltou um suspiro. Não sei, disse com sinceridade. Também nunca estive por aqui. Tavilac franziu a testa e se inclinou um pouco na direção da cela, mas ainda mantendo distância. Após alguns momentos, balançou a cabeça. Acredito em você, desertor. Que pena. Bem, vou confiar na minha memória. De qualquer forma, o mapa estava mal desenhado. Estou quase feliz por você tê-lo rasgado. Eu mesmo fiquei tentado a fazer isso. Se por acaso eu encontrar retratos das minhas ex-esposas, vou providenciar para que eles cheguem às suas mãos. Assim, vou tirar proveito desse seu talento especial. Kaladin o observou se afastar, e então soltou um palavrão. Para que isso? Perguntou a esprena de vento, aproximando-se com a cabeça inclinada. Quase me peguei gostando dele, respondeu Kaladin, batendo a cabeça contra as grades. Mas, depois do que ele fez... Kaladin deu de ombros. Não estou dizendo que Tavilac não é um canalha, só que é um canalha simpático. Ele hesitou, então fez uma careta. Esses são o pior tipo. Quando nós os matamos, acabamos sentindo remorso. O carroção gotejava durante as tormentas. Não era surpreendente. Kaladin desconfiava que Tavilac acabara no tráfico de escravos por algum reverso da fortuna. Talvez preferisse se dedicar a outro tipo de comércio, mas alguma coisa, falta de dinheiro, necessidade de sair às pressas da cidade onde morava, o tinha obrigado a ingressar naquela atividade infame. Homens como ele não podiam bancar luxos, nem mesmo uma vida de qualidade. Mal podiam fazer frente às dívidas, o que resultava em carroções com goteiras. As laterais de madeira eram fortes o bastante para suportar os ventos de uma grande tormenta, mas não eram confortáveis. Tavilac quase se esquecera de se preparar para aquela tempestade. Aparentemente, o mapa que Kaladin rasgara também incluía uma lista de grandes tormentas previstas para os próximos dias, que fora adquirida de um guarda-tempo itinerante. As tempestades podiam ser previstas matematicamente. O pai de Kaladin fazia isso como passatempo, e era capaz de acertar o dia 8 vezes em cada 10. As tábuas chacoalhavam contra as barras da cela, enquanto o vento golpeava o veículo, que balançava como se fosse o brinquedo de um gigante desajeitado. A madeira rangia, e jatos de água gelada se infiltravam pelas rachaduras, acompanhadas pelos clarões de relâmpagos e o som de trovões. Eram a única luz de que os escravos dispunham. Vez ou outra, a luz lambejava sem os trovões. Os escravos gemiam de medo, pensando no pai das tempestades, nas sombras dos radiantes perdidos ou nos esvaziadores, que, segundo se dizia, assombravam as grandes tormentas mais brutais. E se amontoaram no canto mais distante das barras, compartilhando o calor. Kaladin não se juntou a eles, permaneceu sentado com as costas apoiadas nas grades. Ele não se impressionava com histórias de coisas que assombravam tempestades,
No exército, fora forçado a enfrentar uma ou duas grantormentas, abrigado sob uma saliência rochosa, ou algum outro abrigo improvisado. Ninguém gostava de estar ao relento durante uma tempestade, mas às vezes era impossível de se evitar. O que assombrava uma tempestade, talvez o próprio pai das tempestades, estava longe de ser tão mortal quanto as pedras e galhos voando pelos ares. Na verdade, o turbilhão inicial de água e vento, o paredão, era a parte mais perigosa. Depois disso, a tempestade ia enfraquecendo, até se transformar em nada mais que um chuvisco. Não, ele não estava preocupado com esvaziadores em busca de carne para se banquetearem. Estava preocupado com a possibilidade de que alguma coisa acontecesse a Tavilac. O traficante de escravos estava abrigado em um exíguo compartimento de madeira construído embaixo de seu carroção. Pretensamente, era o lugar mais seguro da caravana, mas um desafortunado golpe do destino, um pedregulho lançado pela tempestade e o desmoronamento do carroção poderia matá-lo. Nesse caso, Kaladin podia imaginar Blut e Teg indo embora, abandonando todo mundo nas celas trancadas, e os escravos morreriam lentamente, de fome ou desidratação, enquanto assavam sob o sol dentro daquelas caixas. A tempestade continuava a soprar, sacudindo o carroção. Às vezes, os ventos pareciam coisas vivas, e quem poderia dizer que não eram? Seriam os esprenos de vento atraídos pelas ventanias, ou seriam as próprias ventanias? As almas por trás da força que agora tanto se esforçava para destruir o carroção de Kaladin? Essa força, consciente ou não, acabou fracassando. Os carroções estavam acorrentados a rochedos próximos e com as rodas travadas. As rajadas de vento se tornaram mais letárgicas. Os raios pararam de lampejar e os enlouquecedores tamborilar da chuva se transformou em um suave repique. Somente uma vez, durante a jornada, um carroção tombou durante uma grande tormenta, mas sofreu poucos danos, assim como os escravos que transportava. A lateral de madeira à direita de Kaladin estremeceu de repente e se abriu quando Blut soltou as trancas. O mercenário usava um casaco de couro para se proteger da chuva, e a água escorria pela aba do seu chapéu enquanto ele abria a cela, e seus ocupantes, a chuva. As gotas caíram sobre Kaladin e os escravos amontoados. Estava fria, embora não tão gelada quanto no auge da tormenta. Tavilac sempre determinava a abertura dos carroções antes que a chuva cessasse. Dizia que era o único modo de eliminar o fedor dos escravos. Blut enfiou o tapume de madeira em seu lugar, debaixo do carroção, e abriu os dois lados restantes. Só o tapume da frente, próximo à boleia do condutor, não podia ser retirada. Um pouco cedo para remover a madeira, Blut, disse Kaladin. A grande tormenta ainda não havia atingido a calmaria. Quando a chuva começava a cair suavemente, ainda chovia pesadamente, com ocasionais rajadas de vento. O mestre quer que vocês fiquem bem limpos hoje. Por quê? Perguntou Kaladin, levantando-se, a água escorrendo de seus andrajos. Blut o ignorou. Talvez estamos chegando ao nosso destino, pensou Kaladin, enquanto observava a paisagem. Nos últimos dias, as colinas tinham dado lugar a formações rochosas irregulares, lugares onde a ação de ventos arrasadores esculpira penhascos e escarpas. Mato crescia nas encostas rochosas que apanhavam mais sol. Outros tipos de plantas eram mais abundantes nas áreas à sombra. O período que se seguia a uma grande tormenta era quando a terra se mostrava mais vívida. Os pólitos dos petrobulbos se abriam e estendiam suas gavinhas. Outros tipos de trepadeiras surgiam das fendas para lamber a água. Folhas se abriam nas árvores e nos arbustos. Caranguejos de todos os tipos deslizavam pelas poças, aproveitando o banquete. Insetos zumbiam no ar, crustáceos maiores, caranguejos e pernosos saíam de seus esconderijos. As próprias pedras pareciam adquirir vida. Kaladin notou meia dúzia de esprenos de vento adejando acima. Suas formas translúcidas pareciam perseguir, ou talvez surfar, as últimas rajadas da grande tormenta. Minúsculas luzes se acenderam em torno das plantas. Esprenos de vida, pareciam partículas de luminosa poeira verde ou enxames de insetos diminutos e translúcidos. Um pernoso, sua carapaça espinhosa eriçada para detectar mudanças no vento, subiu pela lateral do carroção, suas muitas patas ladeando o corpo comprido. Era uma cena bastante familiar, mas ele jamais vira um pernoso com uma carapaça tão violeta. Para onde Tavilac estaria levando a caravana? Aquelas encostas vazias
Eram perfeitas para a agricultura. Daria para regá-la com seiva de cepo largo, misturada com sementes de laves, durante as estações de tempestades mais amenas que se seguiam ao pranto. Em 4 meses, seria possível obter bulbos maiores que a cabeça de um homem vicejando nas colinas, prontos para se abrir e derramar seus grãos. Os chules circulavam pesadamente pela área, empanturrando-se de petrobulbos, lesmas e crustáceos menores que haviam surgido após a tempestade. Por fim, em silêncio, Tag e Blut os prenderam aos arreios, enquanto um carrancudo tavilac se arrastava para fora de seu refúgio à prova d'água. Para se proteger da chuva, o mercador de escravos pôs um boné e vestiu um casaco preto. Ele raramente saía do cubículo antes que o temporal cessasse por completo. Devia estar extremamente ansioso para chegar ao destino. Estariam assim tão perto da costa? Era um dos poucos lugares onde podiam encontrar cidades nas colinas devolutas. Em questão de minutos, os carroções voltaram a avançar sobre o solo acidentado. Kaladin se acomodou em seu lugar de costume, enquanto o céu clareava, e a grã tormenta se transformava em uma mancha negra no horizonte a oeste. O sol trouxe um calor bem-vindo, que deliciou os escravos, enquanto a água que escorria de suas roupas escoava pela traseira do vagão. De repente, uma fita translúcida voou até Kaladin. Ele já estava se acostumando com a presença da esprena. Ela sumira durante a tempestade, mas estava de volta, como sempre. Eu vi outros da sua espécie, disse Kaladin, distraído. Outros? Perguntou ela, tomando a forma da jovem. Ela passou a andar no ar em torno dele, rodopiando às vezes, como se dançasse no ritmo de uma batida inaudível. Esprenos de vento, disse Kaladin, correndo atrás da tempestade. Você tem certeza de que não quer se juntar a eles? Ela olhou nostalgicamente para o oeste. Não, disse finalmente, retomando a dança. Gosto daqui. Kaladin deu de ombros. Ela parara de pregar tantas peças quanto antes. Portanto, ele parara de se aborrecer com sua presença. Há outros por perto, disse ela. Outros como você. Escravos? Não sei. Gente, não esses aqui. Outros. Onde? Ela apontou para leste com um dedo branco e translúcido. Lá, muitos deles, muitos e muitos. Kaladin se pôs em pé. Não imaginava que um espreno pudesse medir distâncias e números. Sim, ele estreitou os olhos e observou o horizonte. Aquilo é fumaça. Seria chaminés? Sentiu então um cheiro de fumaça. Se não fosse pela chuva, teria sentido antes. Devia se preocupar com isso? Não importava onde fosse escravizado. Ele ainda seria um escravo. Aceitaria aquela vida. Era seu modo de ser agora. Não se preocupar, não se incomodar. Ainda assim, ficou bastante atento quando seu carroção subiu a encosta de uma colina e ofereceu aos escravos uma visão panorâmica do terreno. Não era uma cidade, era algo maior e mais imponente, um enorme acampamento militar. Grande pai das tempestades, murmurou Kaladin. 10 tropas massivas de soldados estavam acampadas no familiar padrão aletiano, circular, ordenado por hierarquia, com os seguidores civis às margens, mercenários logo depois, soldados, cidadãos próximos ao centro e oficiais olhos claros no núcleo. Estavam acampados em meio a uma série de formações rochosas que lembravam crateras, mas com as bordas mais irregulares, mais serrilhadas, como cascas de ovos quebradas. Kaladin deixara um exército muito parecido, 10 meses antes, embora as forças de Amaran fossem muito menores. Aquele cobria quilômetros de território rochoso, que se estendia para norte e sul. 1000 estandartes, ostentando 1000 pares de glifos que representavam diferentes famílias, drapejavam orgulhosamente. Havia algumas tendas, principalmente nas áreas externas, mas a maioria das tropas estava aquartelada em barracões de pedra, o que indicava a presença de transmutadores. O acampamento diretamente à frente exibia um estandarte que Kaladin já vira em livros. Um fundo profundamente azul com glifos brancos, Cook e Líneo, estilizados e representados como uma espada diante de uma coroa. A Casa Colin, a casa do rei. Espantado, Kaladin olhou para além dos exércitos. A paisagem a leste era como a que lhe haviam descrito em uma dúzia de histórias, todas detalhando a campanha do rei contra os traidores pershendianos. Era uma planície rochosa enorme e acidentada,
tão ampla que ele não conseguia avistar o outro lado, cortada por fendas com 5 a 10 metros de largura e profundidade insondável, formando um mosaico de platôs desiguais, alguns grandes, outros minúsculos. A planície lembrava um prato quebrado, cujos cacos tivessem sido reunidos com pequenas lacunas entre um e outro. As planícies quebradas, murmurou caladinho. Que foi? Perguntou a esprena. Qual é o problema? Caladinho balançou a cabeça, pensativo. Passei anos tentando chegar aqui. Era o que Tien queria, pelo menos no final. Vir para cá, lutar no exército do rei. E agora, Caladinho estava ali, finalmente, acidentalmente. O absurdo da situação lhe deu vontade de rir. Eu devia ter percebido, pensou ele. Eu devia saber. Nós não estávamos indo para a costa de suas cidades. Estávamos vindo para cá, para a guerra. Aquele lugar estaria submetido às leis e regulamentos aletianos. Era de se esperar que Tavilac quisesse evitar esse tipo de coisa, mas ali, provavelmente, ele encontraria preços melhores. As planícies quebradas? Disse um dos escravos. É mesmo? Outros se acercaram para analisar a paisagem. Na empolgação do momento, pareceram esquecer o medo que tinham de Caladinho. É mesmo as planícies quebradas! Exclamou outro homem. Aquele é o exército do rei. Talvez a gente encontre justiça aqui, disse outro. Ouvi dizer que os criados da casa do rei vivem tão bem quanto mercadores ricos, disse um outro. Os escravos também devem viver melhor. Nós estaremos em terras vorins. Vamos até receber salários. Isso era verdade. Quando trabalhavam, os escravos tinham que receber um pequeno salário, metade do que um homem livre ganharia pelo mesmo serviço. Mas já era alguma coisa, e as leis aletianas exigiam isso. Somente os fervorosos, que não podiam possuir nada, não precisavam ser pagos. Bem, eles e os parchemanos. Mas os parchemanos eram mais animais que qualquer outra coisa. Um escravo podia usar seus ganhos para abater sua dívida e obter a liberdade, teoricamente, enquanto os demais escravos continuavam a tagarelar e os carroções desciam a ladeira. Caladinho se retirou para os fundos do vagão. Suspeitava que a opção de abater a dívida fosse um logro, destinado a manter os escravos dóceis. A dívida era enorme, muito maior que o preço de venda do escravo, e praticamente impossível de ser quitada. Caladinho sempre exigira que seus mestres anteriores lhe pagassem salários, mas eles sempre encontravam um meio de trapaceá-lo, cobrando por alojamento e comida. Assim, eram os olhos claros, Roxone, Amaran, Catarotan, todos os olhos claros que ele conhecera, como escravo ou como homem livre, haviam se mostrado corruptos até a alma, apesar de toda a pose e a beleza. Eram como corpos putrefatos vestidos com sedas finas. Os outros escravos continuaram a falar sobre o exército do rei e sobre justiça. Justiça? Pensou Caladinho, recostando-se nas grades. Nem acredito que isso exista. Entretanto, começou a imaginar. Aquele era o exército do rei, os exércitos de 10 grãos-príncipes, formado para cumprir o pacto de vingança. Se havia uma coisa que ele ainda se permitia desejar, era a chance de empunhar uma lança, de lutar novamente, voltar a ser o homem que já fora, um homem que se importava. Se pudesse realizar esse desejo em algum lugar, seria ali.